aprender a ser sábio, a ser sábio. Senão, vocês vão sempre brigando por isso, por exemplo, não sabe. É coisa ridícula isso, muito sincero, ridículo isso. Por quê? Você tem que amadurecer esse comportamento em sala de aula. Por quê? Você necessita você necessita amadurecer porque vocês vão comandar o comportamento pessoal. Olha a carinha que ela fez. Certo? Então, é preciso aprender a amadurecer, é preciso criarinha. É da mesma forma, se outro liga para você apresenta, porque alguém está errado também, certo? Se fulano presente, cada dia para outra, para cá, alguém pulou, é porque você também viu errado. Então, independente, não sei o que quem está brigando na lista, não. Está brigando é porque alguém está procurando o extremo. E está procurando o extremo, está resolvendo o problema. Estou querendo dizer que, então, não deveria existir esse tipo de problema. Se não existe esse problema, dá para você comprar regra do jogo. Tá? E vocês precisam aprender mais também, gente. Vocês vão comandar o departamento pessoal. O departamento pessoal é cheio de problemas. Cheio. Por quê? Lida com as pessoas. Tá? Então, presta atenção na relação que eu estou dizendo. Sejam maduros, sejam pessoas sábias para tornar situações. Outra coisa que eu estou muita informação. Turma, vocês são alunos, vários aqui, são poucos aqui que são bem novinhos, mesmo que sejam novinhos. Está na hora de acordar para a vida. Vocês já são dinheiro pagando universidade, certo? Vocês estão aqui, têm direito. Vocês estão aqui porque têm um propósito, ok? Querem ter melhores condições de vida, querem ter um emprego melhor.